Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre Lei de Abuso de Autoridade, Lei 3.869 de 2019. Hoje vamos introduzir aqui a parte especial, a parte dos tipos penais. Vamos falar hoje, começar aqui falando do artigo 9º da lei. Vamos lá? No artigo 9º da lei, pessoal, temos aí um tipo penal que descreve o seguinte: decretar medida privativa de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Atenção para essas questõezinhas, né? E ou multa, porque sempre tem pegadinha de prova. Atenção para isso. E multa. Nós percebemos aqui que esse tipo penal do artigo 9º é um tipo penal que não iremos aplicar o juizado de pequenas causas, ou seja, a Lei 9.099 e suas medidas despenalizadoras, em que pese poder aplicar aqui a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima aqui é de 1 ano. O que é importante nós ressaltarmos com relação ao caput é que há uma discussão doutrinária se o caput é cabível, se aplica apenas para juízes, para magistrados. Existe uma posição minoritária de que só se aplica para magistrados, para juízes, decretar a medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Mas a maioria dos doutrinadores, a exemplo de Rogério Sanches, de Rogério Greco, entendem que o caput se aplica para qualquer autoridade, delegado, policial militar, que de alguma forma, no exercício da sua função, decretar uma medida de privação de liberdade. Esses doutrinadores entendem que se o legislador quisesse colocar o magistrado, apenas o magistrado, como sujeito ativo desse crime, teria o feito como fez no parágrafo único. No parágrafo único, sim, o legislador colocou: incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de. E aí ele coloca as hipóteses de abuso de autoridade praticado exclusivamente pelo juiz no parágrafo único. Portanto, a maior parte dos doutrinadores entendem que o artigo 9º não é aplicado só aos juízes. O parágrafo único, que é exclusivo para magistrados, para juízes, diz que incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Sabe aquela situação em que uma pessoa, um policial, por exemplo, cobra uma propina para alguém e aí combina e aí essas pessoas os policiais querendo fazer um flagrante nessa situação, armam de pagar daí 1 semana e receber essa propina daí 1 semana. E aí o policial combina em uma outra data de receber essa propina, fez a proposta em um dia, mas só foi receber daí 1 semana após terem combinado. Esse exemplo que eu estou dando é uma prisão manifestamente legal, caso esse sujeito seja preso em flagrante, porque não tem a situação flagrancial prevista lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, nós podemos dizer que essa situação é uma prisão manifestamente legal e o juiz, assim que for o seu momento de dizer na audiência de custódia, o momento de se manifestar, terá que relaxar essa prisão manifestamente legal. O juiz também cometerá abuso de autoridade quando deixar de substituir pena preventiva por medida cautelar diversa. Lembrando que a prisão preventiva ela é a última ratio. Ela é uma medida que só será cabível quando não houver outra medida cautelar cabível. Então, o juiz que deixa de fazer essa troca poderá responder por isso. Quando ele deixar de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível, também manifestamente cabível. Ou deferir liminar ou ordem de habeas corpus, deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível também. Sempre aí observando a questão do manifestamente cabível. Então, esse parágrafo único, sim, ele se aplica exclusivamente aos juízes. O caput do artigo 9º, o que prevalece na doutrina é que ele se aplica a qualquer autoridade.
ok? Em sequência, vamos falar aqui sobre o artigo 10, que trata da condução coercitiva. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Detenção de 1 a 4 anos e multa. O artigo 10 também é uma situação que não se aplica às medidas despenalizadoras da Lei 9.099, o juizado de pequenas causas, apenas a liberdade, a suspensão condicional do processo em razão da pena mínima ser 1 ano. Então, esse artigo 10 aí, ele trata da condução coercitiva. A autoridade, seja juiz, seja delegado de polícia, seja promotor de justiça, não pode realizar uma condução abusiva. O que é condução abusiva? Quando ela for manifestamente descabida ou sem prévia intimação. Não é necessário que haja duas, três intimações, igual as pessoas costumam pensar, mas precisa ter prévia intimação à pessoa que vai ser conduzida para que se justifique aquela condução. E ela tem que ser uma condução necessária. Foi intimado, não compareceu, o interrogatório é importante, a autoridade poderá conduzir. Lembrando que sempre é necessário analisar o elemento subjetivo lá do artigo 1º, parágrafo 1º, porque se não houver esse dolo especial que é de prejudicar por mero capricho, de beneficiar a si próprio ou a outrem, que nós analisamos lá na parte geral, se não houver esse dolo, logicamente que não podemos dizer que se aplica o artigo 10, nem qualquer outro tipo penal da Lei de Abuso de Autoridade. É um crime, tanto o nono quanto o 10º, é um crime de médio potencial ofensivo. O que é super importante aqui nesse artigo 10? O STF, nas ADPFs 3955 e 444, proibiu condução coercitiva do investigado, e isso foi amplamente divulgado, mas apenas para fins de interrogatório. Então, os doutrinadores e até mesmo a jurisprudência vem entendendo que se o autor for conduzido para outra diligência, para outra situação que não seja interrogatório, ele poderá ser conduzido. Sujeitos ativos do artigo 10 são delegado, juiz e promotor, porque são quem realiza, caso necessário, a condução coercitiva. Ok? Então, hoje tratamos do artigo 9º e 10º aqui da Lei de Abuso de Autoridade. Na próxima aula, damos continuidade aqui aos tipos penais da Lei 13.869 de 2019. Fiquem com Deus e até a próxima.